bem no coração do mundo antigo, uma pergunta, uma pergunta explosiva ecoava por todo o lado, desde os salões de filosofia até às novas comunidades cristãs. Será mesmo que a busca pela sabedoria, pela razão e a entrega à verdade, pela fé, estavam condenadas a ser inimigas para sempre? Pois bem, para responder a essa questão, vamos mergulhar na vida e no pensamento de uma figura absolutamente monumental, alguém que ousou construir uma ponte entre estes dois mundos, Clemente de Alexandria. Então, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos entender o choque de mundos que ele encontrou. Depois, vamos ver como ele se tornou um construtor de pontes. A seguir, a sua ideia-chave, o Logos. E, claro, como ele usou isso para redefinir o conhecimento e, por fim, o legado incrível que ele nos deixou. Ok, vamos a isso. É preciso imaginar a Alexandria do século II. Aquilo não era uma cidade qualquer. Era, na verdade, o centro intelectual do mundo, um lugar a fervilhar onde a filosofia grega, com séculos de história, se encontrava cara a cara com uma fé cristã ainda jovem, cheia de força, mas à procura da sua própria voz intelectual. E claro, no meio deste caldeirão de ideias, a tensão era mais do que palpável. Para muita gente, era preciso escolher um lado. Ou se tinha fé, uma devoção simples e direta, ou se seguia a filosofia, que parecia levar a um mar de dúvidas. A grande pergunta era: é possível conciliar estas duas coisas? E é exatamente aqui que entra a nossa figura central. Clemente não era o tipo de pessoa que se contentava com respostas fáceis ou com divisões. Onde toda a gente via um conflito, ele via harmonia. A sua própria jornada de vida foi fundamental. Nascido em pleno coração da cultura grega, a vida dele mudou radicalmente quando encontrou Panteno, em Alexandria. E Panteno, um antigo filósofo estoico, mostrou-lhe que sim, era possível abraçar a fé cristã sem ter de abandonar a razão. Clemente tornou-se o seu discípulo, depois colaborador e, por fim, o seu sucessor, liderando uma das escolas mais influentes do cristianismo primitivo. E a sua importância não pode ser subestimada. Como diz aqui o famoso estudioso Johannes Kwasten, Clemente foi um verdadeiro pioneiro. Ele não estava só a defender a fé, ele estava a dar-lhe as ferramentas filosóficas para pensar sobre si mesma e para dialogar com o mundo. Então qual foi a grande sacada de Clemente? Como é que ele conseguiu construir esta tal ponte? A resposta está numa única, mas incrivelmente poderosa palavra grega. O Logos. Para os filósofos gregos, o Logos era o princípio racional que punha ordem no universo. Para os cristãos, era a palavra de Deus que se fez carne. A genialidade de Clemente foi perceber que estas não eram duas ideias diferentes, mas sim duas faces da mesmíssima realidade divina. Agora, reparem como Clemente desenvolve este conceito de uma forma brilhante. Para ele, o Logos atua em 3 níveis. Primeiro, é a razão divina que criou tudo o que existe. Segundo, é a fonte de toda a sabedoria. E atenção, inspirou não só os profetas hebreus, mas também os grandes filósofos gregos. E por fim, é o princípio da salvação, que se encarna em Jesus Cristo para nos guiar de volta a Deus. E esta ideia resume perfeitamente a visão de Clemente. O Logos não é só uma parte da história, é a história toda. Une a criação, a sabedoria e a redenção num único e grande plano divino. Com esta ferramenta poderosíssima do Logos, Clemente estava mais do que preparado para enfrentar o grande desafio intelectual da sua época, o gnosticismo. Os gnósticos também falavam de gnose, ou seja, de conhecimento, mas para eles era um conhecimento secreto, para uma elite, e que via a fé e a ciência como coisas opostas. O que é que Clemente fez? Algo genial. Ele pegou no termo gnose e deu-lhe um novo significado. Argumentou que a verdadeira gnose não era um segredo que se opunha à fé, mas sim o aprofundamento da fé através da razão. Para ele, fé e conhecimento andavam de mãos dadas. Ou seja, e este é o ponto-chave, para Clemente a filosofia não inventa a verdade. A verdade é revelada na fé. O papel da filosofia é o de proteger essa verdade, dar-lhe uma estrutura lógica, uma defesa inteligente. É como se fosse um baluarte de defesa, uma muralha que torna os ataques contra a fé impotentes. E esta união de fé e razão não era só uma conversa teórica, não. Tinha consequências muito práticas. Viver, segundo o Logos, significava uma vida de autoconhecimento, de fazer o bem, de simplicidade e de amor. A verdadeira beleza não estaria nos luxos, mas sim na beleza interior da alma, que para ele era a caridade. O impacto de Clemente, claro, ecoa até hoje. A sua coragem intelectual mudou para sempre o rumo do pensamento cristão. Antes de Clemente, a fé cristã corria o risco de se fechar em si mesma. Depois dele, passou a ter as ferramentas para dialogar de igual para igual com as maiores mentes do seu tempo e do futuro. Ele basicamente mostrou que a fé não precisa de ter medo da razão.
E o seu legado não ficou só nas ideias, mas também nas pessoas que ele formou. Lá na Escola de Alexandria, ele preparou a geração seguinte de pensadores, incluindo o seu aluno mais brilhante, Orígenes, que pegou nesta síntese entre fé e filosofia e a levou ainda mais longe. E todo o trabalho de Clemente acaba por nos deixar com uma pergunta para os dias de hoje. Ele via a filosofia como uma muralha para a fé. Hoje, num mundo tão diferente, qual será a relação entre a busca pela verdade através da razão e as convicções mais profundas que nos movem? A conversa que ele começou há quase 2000 anos, essa, de certeza, continua.